galera que acompanha o Sem Rebote. Assunto hoje interessante e importante. Tem muita gente que não dá tanta importância para esse tipo de assunto. A gente vai falar sobre psicologia dentro do futebol. Tem muita coisa que envolve esse cenário e a gente trouxe um cara fera. Mas antes de apresentar falar com o Guguinha, antes de falar com o Guga e apresentar o nosso convidado, a gente tem que mandar um abraço pro nosso primeiro patrocinador, né, Fê? Que é a Fechando Gol, né? Fala aí. Fechando Gol, tá aí com a gente, né? Parceria, acreditando no projeto, acreditando no podcast. E obrigado, Fechando Gol. Lugar para treinar goleiro, treino específico, treino físico, é na Fechando Gol. É o melhor lugar para se treinar. E agora sim, vamos falar com o nosso querido Guguinha. Meu irmão, mais uma? Mais uma? Vamos que vamos, né? Boa noite. Boa noite. Boa noite para todo mundo. É um prazer receber esse convidado num assunto que eu acho tão importante. Eu prestei psicologia. Isso eu não sabia. Prestei psicologia, não passei, mas também eu tá era um entendendo. vagabundo, Goleiro é tudo louco. Goleiro é tudo louco. Mas foi uma faculdade. Se eu tivesse passado, talvez eu tivesse usado mais a faculdade do que eu uso hoje, que eu fiz comunicação, né? Publicidade e propaganda. E não uso nada do que eu estudei. Faz parte. Psicologia eu acho interessantíssimo, então eu queria até que o Felipe apresentasse nosso convidado, porque... Faça as honras, enfim. Fê, faça as honras. Cara, o nosso convidado é um cara que eu tô já há 3 anos trabalhando junto lá no São Paulo, um cara fantástico da área. Tiagão, seja bem-vindo. Fala o sobrenome, Thiago Bétega. É com outro medo de nível. errar. É outro Bétega, nível. Bétega. É outro bonito nível. demais. É o quê? Bétega é o quê? Bétega é italiano. Italiano? Italiano. Ah, que legal, cara. Seja muito bem-vindo, viu, Thiagão? Obrigado. Primeiro por aceitar o convite, né? Eu sei que a sua agenda é complicada. Você tem um consultório aqui também, não é só o São Paulo, né? Isso. A gente vai falar muito, né, Fê? Mas muito. O Felipe falou que vai te explorar até não poder mais. Ele já faz isso no dia a dia, né? Já faz bastante. isso. Não tem jeito, Não, mas Fernando. é isso. A posição goleiro, se não complicado. tiver Ali um no cara dia a dia desse aqui conversando do sempre. lado... Não, é o que eu importante. falei, goleiro é tudo parafuso a menos, cara. Tem que ter um cara do lado ali pra ir apertando os parafusinhos na nossa cabeça. Não, e a gente vai aproveitar e fazer umas consultas grátis aqui Boa, hoje. Porque o que eu boa. tenho de questão aqui na minha cabeça, bicho. Boa. Tiago, a primeira coisa que eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua carreira, né? Como é que começou, como é que foi a ideia de você Tá. ir para esse mundo do futebol, né? Você fez a faculdade, já pensando no esporte ou não? Como é que foi? Sim, na verdade, assim, eu antes de escolher a psicologia, na verdade, quando eu era mais jovem, nem imaginava ser psicólogo. Se alguém me falasse lá atrás, olha, você vai ser psicólogo, eu ia falar, esse cara tá maluco, porque não é aquilo que eu quero. E só que eu tentei seguir a carreira como atleta. Joguei futebol, né? Mas não foi goleiro não, né? Não. Tá. Mas por isso não. que ele conseguiu ser Não, psicólogo. ele Fui não zagueiro. psicólogo. Fui zagueiro. E eu vivi todo o processo, né, do desafio que é tentar ser jogador de futebol. Joguei em categorias de base aqui em São Paulo, Legal. no interior, enfim. Tive algumas passagens que eu não sabia, mas eu já estava começando a aprender um pouquinho sobre a psicologia a partir do Thiago Atleta, né? Legal. E a partir das experiências que eu tive, chegou uma certa idade que as coisas já não estavam acontecendo como eu gostaria, né? Eu acho que era um bom jogador, mas não o suficiente para me tornar um atleta profissional de alto nível. Sim. E eu fiquei assim, ainda na dúvida de como ia ser, o que eu ia fazer, queria parar, mas eu fiquei 1 ano pensando sobre o que seria. E a primeira coisa que vem é a educação física, né? Porque a educação física está ligada ao futebol, ao esporte. Só que eu olhava e falava, pô, não tem nada a ver comigo. E aí fiquei 1 ano pensando e jogando, mas pensando ainda o que ia ser. E aí um dia eu olhei sobre psicologia do esporte, comecei a pesquisar um pouco. Aí falei, pô, isso aqui tem a ver comigo, né? Eu gosto eu comecei a pensar como é que eu era nos grupos, como eu me relacionava no dia a dia. Eu falei, pô, eu gosto de estar com as pessoas, de entender sobre as pessoas, de entender sobre os grupos, né? E também passei uma série de coisas que foram importantes para o meu crescimento pessoal dentro do esporte. Falei, pô, eu vou fazer psicologia. E aí foi isso. E aí na época eu morava fora do país, aí eu voltei, e aí eu cheguei em casa e falei, pô, vou fazer... Vai ser isso. Vai ser psicologia. É. E aí logo prestei, e aí comecei, já queria no esporte. Só que assim,
é muito difícil você encontrar uma grade do curso de psicologia do esporte. Então, eu tive que ir atrás, assim, buscar, mas no primeiro momento não tinha muito acesso às coisas, não conhecia nem pessoas, né? Fui indo para outras áreas, caminhando outras áreas que também me ajudaram muito. Eu trabalhei com educação não formal, educação escolar, e isso mesmo na faculdade. E aí fiz um percurso um pouco até longo ali, e eu já tinha terminado a faculdade. Aí foi quando eu falei, não, minto. Eu tive uma experiência na faculdade, quando eu trabalhava acho que no meio da faculdade eu tive a oportunidade de fazer um estágio no Palmeiras. Ah, que legal. Que depois eu cheguei a trabalhar lá, mas fiz um estágio, mas na verdade não era um estágio oficial, assim, né? Eu acompanhava a Gisele, que é a psicóloga hoje do profissional. Eu acompanhava, fazia parte de um grupo de estudo que ela organizou. Ah, né? legal. Mas já era alguma coisa que estava te dando uma experiência, né? Sim, Um clube sim. grande, com uma pessoa já gabaritada, né? Isso, mas só que naquela época, assim, eu trabalhava em paralelo, né, nas outras áreas, como eu falei. E aí não era remunerado nem nada, mas fazia parte ali Pra mim tava sendo uma experiência super bacana, mas chegou uma hora que as coisas não estavam. Já não estavam encaixando por conta da minha rotina. Eu tive que sair para ajudar nas contas financeiras de casa, outras coisas, e não continuei. E aí, depois de um tempo, quando eu decidi, que aí quando deu o start de voltar no esporte, eu já estava crescendo na área da educação, trabalhando em coordenação, passei por todas as áreas escolares ali, desde auxiliar de sala a projetos como professor e aí depois como coordenador. E eu falei, pô, não quero isso. Eu não estava feliz com aquela minha escolha. Eu sempre olhava para o esporte como o lugar que eu queria estar. E aí retomei o contato com a Gisele, com o pessoal do Palmeiras. Isso informalmente, que a gente tinha uma amizade legal. E aí surgiu... Eu falei, pô, vou fazer pós em psicologia do esporte. Quem sabe ali aparece uma oportunidade. E aí, quando eu comecei a pós, a Gi me procurou e falou, pô, soube que você está fazendo a pós, você não quer vir aqui, dá para você entrar como estágio de pós-graduação, porque eu já era formado. Sim. E aí você começa os trabalhos aqui. Foi quando, de fato, deu start, e aí tudo foi acontecendo. Que legal. Cara, ele falou uma coisa que é muito parecida com o jornalismo. Eu, quando comecei o jornalismo, eu queria ir pro lado do esporte, mas eu lembro que eu trabalhava na Abril, não tinha nada a ver com jornalismo, era na área administrativa. O Sérgio Xavier, da Placar, que era o diretor na época, eu mandei uma mensagem pra ele, falou, tô fazendo jornalismo e tal, né? Quero ser jornalista esportivo. Ele falou, cara, faça jornalismo pensando em jornalismo. O jornalismo esportivo é uma consequência. E foi o que aconteceu com você, né? Você criou primeiro mas foi para onde você queria, querendo ou não, que era o esporte. Até porque, assim, né? Você começa a fazer a faculdade, ela vai te abrindo possibilidades inúmeras, né? Para você trabalhar em outras áreas, conhecer coisas. E quando você não é estimulado a também estar naquele ambiente que você gostaria, é isso. O esporte não tinha ninguém ali, ó. Um cara que já trabalhava com esporte, nem nada. Eu dei sorte ainda de cair nesse grupo de estudo, porque na época quem trabalhava com a Gisele era o Marcelo, que fez faculdade de psicologia. E também trabalhava com ela lá, e aí me conhecia, me chamou, porque eu jogava pela faculdade, aquela coisa. Mas foi uma oportunidade, né? Então, assim, era muito difícil acessar o esporte, mesmo querendo. Então, a vida vai empurrando um pouco a gente, né? Mas ainda bem que chegou um momento que eu vi que eu tava desviando a minha rota, que eu sempre tive como ambição, que era o esporte. Eu falei, não, pera lá. E o universo faz a parte dele, né? Conspira. Agora é o seguinte, a gente sabe que a psicologia dentro do esporte é uma coisa mais recente. Sim. E não é todo clube que tem. A gente sabe que tem muito clube que não tem isso. Qual que é a importância, na sua visão, a importância desse trabalho dentro de um clube de futebol? Eu não digo só para clube grande, eu digo pro esporte, tá? Qual que é a sua visão sobre isso? Assim, para mim, na verdade, é essencial que tenha. Né? Não só porque eu sou psicólogo, mas hoje eu acho que está muito mais em pauta a questão da saúde mental, né? O esporte sempre foi um lugar de grande exigência, né? Quando a gente está falando de alto rendimento, é um lugar onde suga todo mundo a tá superando limites, a tá se ultrapassando, e a gente sabe que a rotina do esporte, ela começa cedo, ela não é fácil. Principalmente hoje em dia, né? Cada vez mais hoje em dia. Eu acho que vai ter pauta até pra gente falar um pouquinho sobre isso, né? E aí, assim, se não tem um lugar pra gente olhar, né? Óbvio que o psicólogo, ele vai olhar, que trabalha com alto rendimento, ele vai olhar para benefícios do alto rendimento, né? A gente tem ferramentas e formas para se trabalhar, para desenvolver melhor o atleta, o grupo que está ali. Mas eu não consigo tirar alto rendimento desassociado de saúde mental. Eu acho que não tem como você ter alto rendimento se você não tem saúde emocional, se você não se conhece, se você não tem um equilíbrio para lidar com as suas emoções. Antes disso, ele é um ser humano. Ele é um ser humano. Ele não é um atleta. Sim. Então é importante a gente
E eu acho que aí o psicólogo dentro daquele ambiente, muitas vezes ele tem que ter, muitas vezes não, sempre, ele tem que ser a pessoa que tem um olhar crítico a isso. A pessoa que vai olhar para o ambiente e vai falar assim, ó, pera lá, tem coisas que não estão acontecendo aqui. E não é porque as pessoas não querem, mas muitas vezes elas não foram formadas para olhar para aquele aspecto. Com E aí o certeza. psicólogo foi, né? Então, Vocês conseguem sacar ali. a gente consegue entender onde as coisas estão se adoecendo, onde não. E aí não só olhar para o adoecimento, mas onde a gente pode potencializar as coisas. Né? É olhar o atleta que está lá como sujeito, como pessoa. Né? Muitas vezes a gente, dentro do esporte, perde a nossa identidade, né? A nossa subjetividade se a gente não cuida e olha só para pro papel, né? O Ali produto, que está né? exercendo, né? E às vezes, e a gente sabe que muitas vezes a discussão, o cara é muito colocado como mesmo produto. Ah, Eu sim. falo. E muito hoje em dia, mais muito. ainda, né? Então, O dia a dia, é muito engraçado isso. O Thiagão tocou num ponto que eu vou levar até pro meu lado, né? Que é o lado do treinador. A gente se torna um psicólogo ali, né? Eu isso é uma coisa converso que eu ia te muito com perguntar, ele. Eu converso muito com ele, porque vocês me conhecem, os dois são alunos, atletas meus. Eu sou muito enérgico, só que às vezes essa energia, essa motivação minha também atrapalha. E aí é onde eu entro com ele, putz, aonde eu tô passando do limite, aonde eu tenho que poderar um pouco mais, né? Porque E sem mudar o teu estilo, né? sem mudar Porque o é a estilo. característica dele, né? De É. ser desse jeito mais... é isso. E eu acho uma coisa importante, porque, óbvio que a Rafaela é outra psicóloga do clube, né, hoje, e nós somos formados em psicologia, mas a psicologia não está com a gente. Ela não tem que, dentro da saúde emocional, ela não tem que pertencer ao psicólogo, né? Se a equipe não está bem emocionalmente, ela não pode pertencer só aos psicólogos. Ela pertence ao sistema como um todo. Sim. Então, o nosso trabalho é potencializar e ampliar o repertório das pessoas que estão ali no dia a dia. Sim. Do mesmo jeito que também a gente se imune de informações que não são da nossa formação. Né? E isso é muito importante. Não dá mais para a gente pensar hoje os trabalhos, ainda mais dentro do esporte, de uma forma... eu faço o meu aqui, você faz ali e acabou. Não, toda hora Trabalho em as áreas estão conjunto, se né? cruzando Muito. e a gente muito. precisa... com o Fê né, e com todo mundo lá, a gente faz um trabalho de contato direto, mas especificamente, né, até da questão do trabalho com os goleiros, não é que a gente faça algo que seja diferente, mas o universo do goleiro ele tem algumas especificidades. E aí tem, né, tem o preparador de goleiro, tem o coordenador de goleiro, então a gente tem que a gente toda hora está trocando, conversando para entender melhor, a gente traz a nossa perspectiva do atleta para eles trazem um pouco para a gente vai tentando desenhar para que as coisas se construam da melhor forma. Olha como é muito louco isso aí que ele tá falando. Eu conversei com a Rafa, que é a parceira lá, né, da parte da psicologia, e numa tomada de decisão de liberação, eu fui atrás dela. Como assim de liberação? De liberação de um dos atletas. Ah, entendi. Da dispensa. Dispensa. Da dispensa. Ele é bonzinho, ele fala liberação, eu não fala dispensa. Eu não gosto. A Então, gente usa no clube. Legal. O que acontece? A gente tinha alguns, lógico, já todo mapeado a avaliação do atleta, só que assim, eu não estava confortável porque eu vi alguns potenciais ainda. Entendi. Só que o principal era o desenvolvimento mental dele. E não estava tendo. A psicologia me passou. Não, é melhor ele sair para buscar novos espaços que aqui a gente não vai oferecer. Caramba, cara. Olha como é muito louco. É muito louco. Porque cara. o que muitas vezes a gente observa? Tem vezes, ainda mais pensando em, vamos falar, acho que no recorte que a gente está, que é na formação, cada faixa de idade tem seu momento de desenvolvimento, né? Tem sua necessidade. Sim, perfeito. E muitas vezes, se a gente não cuidar, a gente atropela, fala, pô, esse cara não tá rendendo, o emocional dele é assim, assado. A gente escuta, às vezes, bastante nas discussões isso. Mas espera lá, ele tem 14 anos, né? O que ele tá vivendo ali naquele momento, naquele recorte dos 14 anos? E aí, assim, o que tem ali do aspecto de vida dele, que também interfere ou não. A bagagem Então, de vida. Né? E muitas vezes a gente acaba também sabendo de coisas e fala, pô, ele tá passando por isso, isso e isso. Então, vamos dar um time, porque é natural que talvez a performance dele não seja a melhor possível. Perfeito. Na base é fundamental você saber de onde vem, né? E até o Fê pode falar também sobre isso. Quantas vezes a gente
passa por atletas que, pô, no início de ano o cara não tá bem, não tá rendendo. Você fala, putz, não sei se ele vai conseguir. Depois de 2, 3 meses o cara começa a render, já vira. Deslancha. Ou de uma mudança de treinador para outro, ou de filosofia, ou de uma forma de contato diferente, o cara se transforma. A gente tá numa fase crucial, né, de desenvolvimento da adolescência, Sim. onde o cara tá adquirindo ali a personalidade dele, conhecendo sobre ele. Se a gente não tivesse time, esse cuidado, a gente perde talvez bons atletas e a chance de desenvolver aquelas pessoas para aquilo, né, de uma maneira outra. No final das contas, no São Paulo, onde nós trabalhamos, isso a gente usa muito. Não é o mais forte que vai sobreviver, a gente quer formar. É isso. Essa é a ideia. E o futebol é muito o mais forte Sim, sobrevive. Não. Né? A filosofia de trabalho vamos formar. E isso vem de quem? Isso vem de onde essa... Da instituição, Pô, né? O São Paulo sempre teve isso como filosofia, bem antes da nossa chegada, né? O Fê se formou lá, pode dizer isso, né? Já tinha isso antes Já de... tinha, lógico que hoje muito mais colocada mesmo como uma estrutura, Tá. né? Mas sempre teve assim, ó, não, tem condições, vamos manter. Eu mesmo, eu não tenho uma estatura muito elevada, mas eu tinha muitas outras qualidades. Então deram sequência, né, no trabalho. E hoje Isso na sua fase como goleiro como ainda. atleta, isso. E hoje eu vejo com o trabalho com psicólogo, a gente tem até exemplos de atletas que eram taxados que não tinham condições e hoje estão super bem, né? Por quê? Calma, vai ter o período dele de desenvolvimento nessa parte. E a gente tem, assim, dentro do clube, isso feito, né, por nós do clube, pela diretoria, enfim, a gente tem os cadernos metodológicos e a gente tem o caderno de humanas, né? E esse caderno, por exemplo, ele começou a ser construído por outros psicólogos que estavam lá, né? O Gabriel, o Augusto trabalhou lá também, enfim, o Gabriel é um grande parceiro. E quando eu chego lá, eu ajudo a terminar essa construção. E, pô, é um caderno que dá um norte muito importante para todo o CFA sobre o que a gente entende de desenvolvimento de atletas e desenvolvimento humano. Mas isso é só para base, não tem a ver com o Esse é profissional. da base. E aí dentro desse caderno, eu acho que é importante ressaltar, né? A gente tem a pedagoga, tem o serviço social, né? Então, que fazem parte desse, né? Eu acho que desse grupo que pensa o desenvolvimento humano. Mas por mais que eu fale que o desenvolvimento humano não pode ser né, não podem ser de 4 pessoas, é de todos nós, Sim. né? A gente o tempo todo está pensando sobre isso, até porque esse caderno tem que ser posto no dia a dia em prática por todos. Então, toda vez que qualquer dúvida que ocorre, a gente olha lá para o caderno, né? O que a gente quer? O que a gente quer nessa formação dos atletas do São Paulo, dos meninos que passam lá? Eles passam... E aí, o que é importante disso, né? Eles passam ali, eles chegam com 14 anos, alguns mais novos, mas começam a morar em Cotia a partir dos 14 anos. E aí, tem alguns que a gente conhece que desde os 14 mora lá, está com 20 anos e está morando lá ainda. E aí, a pergunta que eu sempre faço e sempre problematizo assim, o que a gente oferece para um jovem que vive com a gente tantos anos em momentos tão importantes da vida? Então, a gente tem que pensar, quando pensa nesse caderno, pensa assim, nas etapas de formação dele para o desenvolvimento esportivo, mas é o desenvolvimento dele humano. O que a gente oferece, né, de componentes para isso? Tanto que a gente tem ali na psicologia, né, a gente tem 4 pilares ali que a gente usa, que é a identidade, que são as habilidades cognitivas, socioemocionais, né, e socioculturais. Mas eu gosto muito de focar na questão da identidade. Eu acho que a pessoa ela tem que construir e entender sobre quem ela é. Ela tem que ir bebendo disso para que ela não seja... para que ela não se perca num ambiente que traz muitas outras informações e coisas talvez um pouco mais superficiais do que ela é como sujeito. Então, a gente bate muito nessa tecla. Então, a identidade está nesses pilares ali, mas eu acho uma das principais coisas a desenvolver. Não só a identidade desse jovem individualmente, mas do grupo que ele está trabalhando. Então, todo ano a gente trabalha muito essas questões e da relação dele com a instituição, com o São Paulo, porque jogar no São Paulo é diferente de jogar nos outros clubes, tem a tua forma de ser, ele tem que entender que clube ele pertence, porque ali tem uma atmosfera diferente do que os outros lugares. Estou dizendo nem melhor e nem pior, é um lugar do São Paulo que é diferente dos outros clubes. É legal, não pode ir lá, Guga, vai. Eu queria saber o dia a dia do Thiago, psicólogo de São Paulo, como é o trabalho com os atletas, principalmente com os goleiros, porque a gente está falando da instituição. Eu queria saber na prática, na parte pessoal,
Eles marcam com você, você acompanha os treinos, vai lá todo dia. Se é um trabalho coletivo, se você faz uma sessão com todos os atletas, ou se e você abre para os atletas que quiserem conversar individualmente depois, como que é o seu trabalho dia a dia Legal. dentro do clube? Eu acho que essa pergunta é importante, porque muitas vezes a gente confunde o trabalho da psicologia clínica com o trabalho da psicologia do esporte. E ela tem suas distinções, as suas formas diferentes de condução, Certo. né? Na clínica tem uma outra abordagem, por mais que, como eu também tenho consultório, também sou, né, formado para atender no consultório, eu levo muito da clínica para o meu dia a dia, mas a psicologia do esporte ela é diferente. Vamos pensar já nos espaços, né? Eu não estou lá só atendendo o atleta individualmente, conversando com ele, sentando na minha sala. É capaz, eu tenho uma sala lá, mas se você passar o dia em Cotia, é difícil você me encontrar lá. Você vai me encontrar no campo, você vai me encontrar no Refis, você vai me encontrar pelos os espaços do CT. E olha que lá é grande, hein? E aí, por que eu digo isso? As nossas intervenções, elas não são dentro de uma sala. Elas podem ser em alguns momentos. Então, tem momentos que eu posso chamar um atleta porque entendi que preciso conversar com ele, ou ele pode me procurar, ou mesmo os coordenadores, os treinadores, eles podem falar, olha, preciso que você converse com esse atleta, tô sentindo isso, aquilo. Aí eu faço essa abordagem mais individual. Ela pode acontecer dentro da sala, ou ela pode acontecer, às vezes, num pós-treino, às vezes num lugar mais informal. E eu brinco que as coisas mais importantes, às vezes, saem dos momentos mais informais, assim, né? E o esporte tem né? isso. Um bate-papo que você pegou o cara para conversar ali e sai... É que, na verdade, né, Thiago, desculpa Claro, cortar, mas o atleta se sente mais à vontade no espaço dele, que é o campo, né? Então, é muito mais fácil da gente buscar informação do que levá-lo para uma sala e fechá-lo ali, fazer uma reunião. É o habitat dele, né? Salinha, essa sala que todo mundo... Isso assusta ainda as pessoas? Olha, eu digo pro esporte, tá? Eu acho que já melhorou muito, eu não acho que tem... É porque assim, né, tinha esse estigma do psicólogo, ele atende, né? Eu não sou louco, porque eu sou psicólogo. Isso já morreu há muito tempo, né? Graças mas ainda a Deus, às vezes né? fica no ar, né? Vem de vez em quando. Todo mundo deveria fazer terapia, né? Porque é um lugar de autoconhecimento, é um lugar de outra... Então, assim, lá no São Paulo, não vou dizer que todos os atletas se sentem confortáveis, mas eles estão convivendo com a psicologia há muitos anos. Então, já é algo da rotina, não é algo... Para alguns, às vezes, é um pouco mais difícil lá na sala. Para outros, tem outros que vão e batem na porta lá, querem conversar, né? Mas é mais fácil nesses arredores, assim, né? No dia a dia ali, nos lugares que eles se sentem mais confortáveis. Mas eu acho que tem uma fluidez boa, assim, perto do que já foi, né? Eu vejo principalmente no São Paulo, que a psicologia já está há muitos anos, já tem um lugar de pertencimento importante, não só do trabalho com os atletas, mas com as comissões, com o ambiente, enfim. Então, a gente está olhando para esse todo. E aí, continuando até a tua pergunta, para além dos atendimentos individuais, eu tenho semanalmente encontros coletivos. Nesses encontros coletivos, hoje eu trabalho com o Sub-17 e Sub-20. Né? A Rafaela trabalha com o 16, o 15 e o 14. Eu procuro desenvolver esse processo de identidade do grupo, né? O potencial que esse grupo tem, tudo que... Né? Crio também formas deles ganharem repertório para lidar com a parte emocional. Aí eu vou circular assim, eu tenho uma estrutura só para vocês entenderem. Quando eu trabalho esse grupo, inicialmente eu faço uma anamnese de entender quem é aquele grupo, né? Uma anamnese é uma construção para eu faço algumas avaliações para entender um pouco desse grupo. Então eu faço sociograma, que é a rede de relações entre eles, faço algumas dinâmicas e tal. A partir disso, e do que eu também já conheço ali, porque muitos, por exemplo, a equipe Sub-17, eu trabalho desde o Sub-14. Então, já conheço um pouco da história de cada um, enfim. É até mais fácil, né? Muito mais. Muito mais fácil, porque a intimidade é outra, né? Fica muito mais tranquilo. E aí, assim, eu faço esses primeiros encontros, depois eu vou para um processo de trabalhar a identidade deles, então a gente faz alguma série de trocas para isso. E aí depois eu vou na manutenção do processo, então entendendo quais são os componentes, o que esse grupo precisa para se desenvolver. A partir do que eu já entendi deles, do que eu já estou construindo de identidade, aí tem o trabalho com a comissão, de entender o que a comissão quer. Por exemplo, a comissão... Essa era uma pergunta que eu ia fazer. Perfeito. Trabalho integrado com a comissão. O tempo inteiro, assim. E pô, esse ano, assim, com as duas... Cada comissão tem a tua forma de condução. Sim.
E só que, ainda bem, eu acho que né, dei sorte de estar trabalhando com comissões super parceiras, cada uma no seu formato, mas assim, que me dão uma abertura super grande de trabalho, que trazem demanda o tempo inteiro. Então, eu procuro ter essa troca para entender ó, o que vocês estão precisando e o que não estão. Então, eu tenho uma estrutura que eu desenho, só que assim, ela não é... Eu não sou uma pessoa que sigo à risca aquilo, porque eu entendo que o movimento de grupo, e ainda mais no futebol, no esporte, ele vai mudando toda hora e vai criando cada hora uma dinâmica. necessidade. É. Então, aí eu vou partir disso. E aí a coisa vai rolando. E aí toda semana eu tenho esses encontros. Para além disso, tem as demandas de conversa com comissão, né, com as pessoas do CFA no geral. Todos os dias, praticamente, eu passo no Refis para conversar um pouco com os atletas que estão lesionados, que eu acho que esse legal. é um ponto Cabeça do atleta, quando tá lesionado, eu acho que vai a 1000, né? Muito importantíssimo. Porque na É. base o cara pensa o seguinte, É. opa, eu machuquei, tem 50 aqui, ó, É. que pode Muito roubar minha difícil. vaga. Isso. Tem muitas coisas. Vamos pensar um atleta lesionado, ele pode perder o lugar de novo. Volto. O lugar de referência da identidade. Porque ele tá acostumado a ser aquele cara do campo. De Ah. repente, e ele pode ser do cara protagonista, o cara que era melhor. Ele tá lá, ele tá vivendo com o grupo. De repente ele não tá mais vivendo com o grupo. Vamos pensar numa lesão que leve mais tempo, né? Aí ele tá lá no Refis. Ele tem que olhar para ele de uma outra maneira. E aí as pessoas, automaticamente, estão focadas no campo. Elas não vão estar lá o tempo inteiro. Então ele começa a não ser visto como ele é visto, Sim, né? Perfeito. Então, assim, cada um vai levar de um jeito. Tem atletas que levam super bem, tem atletas que têm uma dificuldade maior. Então, assim, desde quando o cara tem a lesão, o processo dele, o caminho que ele está construindo com aquilo e o final, que é o final, na verdade, é o retorno dele ao máximo de potência dele, porque tem o retorno dele que ainda ele não vai ser aquele atleta que era antes. Com certeza. Porque o corpo dele tá Sim. diferente. Transição ainda. Tá As numa outra dúvidas, transição. É. E mesmo jogando, porque ele quer dar conta daquilo que ele já deu um dia, né? E não vai. Ele A vai dar dentro cabeça daqui a quer, pouco. O corpo não responde, né? E você tá vivendo isso aí, ó. Então, e aí é o trabalho né, construindo com o atleta isso. A gente tenta ao máximo fazer, porque a demanda é enorme, o Fê sabe que são muitos atletas, né? Gostaria de estar cada vez mais nos detalhes com eles no dia a dia, a gente consegue, mas a gente tenta de uma maneira geral conseguir dar suporte para eles, enfim, nesses Cara, ambientes. legal isso. Agora tem uma questão aí, que é o Uhum. seguinte, a gente sabe que jogador de futebol hoje em dia é estrela, Uhum. mesmo não sendo estrela. Como trabalhar o ego desses moleques? Principalmente no São Paulo, que é um dos maiores clubes do Brasil. Então, vamos lá. Eu acho... Esse é um tema importante, talvez seja um dos grandes desafios que a gente tem, que eu vejo, que a gente tem ao trabalhar com os jovens, né? Primeiro que é isso. Hoje, se quiser assistir um jogo do Sub-12, você bota lá no YouTube e você assiste. É isso. O cara do Exatamente. Sub-15, o torcedor de tal lugar já sabe quem que é, né? Eu sempre brinco. Eu morava num prédio anterior que eu morei, antes de mudar para esse último, eu pegava o elevador, o tempo estava com o uniforme do clube, e aí todo mundo me perguntava, pô, você trabalha no São Paulo, né? Porque toda hora tô com uniforme e tal. E aí eu lembro, teve uma ocasião, e não foi a única, mas de um cara que é torcedor do São Paulo, perguntar, e eu falei o que eu fazia. Esse cara me encontrava no elevador toda vez, falava, e o fulano? E o ciclano? Ele vai ser vendido mesmo? Ele vai ser profissional? Então, assim, eles já começam a viver o universo e o glamour né? Muito cedo, né? Muito cedo. E isso aqui, né? É isso que eu ia falar, redes sociais, né? aqui. Porque a rede tá ali o tempo Isso inteiro. aqui. E eu acho que essa é uma grande questão, na verdade é uma questão de sociedade, né? A gente pode se aprofundar um pouco mais nisso, mas assim, E aí, por que eu toco muito na tecla da identidade, desse olhar para a pessoa? Porque é muito fácil você se plugar na imagem que você mostra ali, o que você está querendo representar para as pessoas, que é o que a gente vive hoje nesse modelo de sim, sociedade, sim. assim, né? É O verdade, que sim. importa é o que eu tô mostrando aqui para você. Às vezes você vive uma vida filha da puta, mas, cara, Mas você tá sorrindo tem que ali. mostrar ali no Instagram que você tá bem. E eu não tô nem criticando, eu acho que faz parte hoje a gente, de certa forma, se comunicar por esses meios e tal. O problema é só ser isso, só estar nesse Sim. lugar. Porque isso pode ruir rapidinho. E se você não entende quem você Desmorona, né? você não vai saber lidar na fase boa, na fase ruim, Sim, ou uma perfeito. embaixo. Todas as pessoas não ficam em alto o tempo inteiro, as pessoas não ficam embaixo o tempo inteiro. Mas, para um jovem, você acha que ele quer saber disso? Ele quer saber de aproveitar aquilo. Então, ele tá naquela exposição e tá sendo legal. Até a hora que a coisa não fica boa, né? E já aconteceu de um atleta
falhar numa situação e, né, há um tempo atrás e, pô, as redes sociais dele... Bombar. É, A gente até pedir para não acompanhar as redes sociais, Eu ia né? perguntar isso. Como é a blindagem para redes sociais, para críticas isso de redes sociais? isso Porque ele machuca faz muito isso bem. machuca E muito. até Eu tem um queria exemplo, cara, de você falar disso, É. o Matheus Donelli, Sim. que teve um gol agora contra o Corinthians, num Estão jogo... comparando a... Estão comparando, É. hoje eu fiz um vídeo sobre isso, aliás, Eu o vídeo vi, tá bombando, eu vi. graças a Deus, positivamente, um monte de treinador de goleiros, o Everson, do Galo, todo mundo curtindo lá, porque estão fazendo uma comparação de um lance que, na minha visão, é diferente, mas o Donelli tem boa cabeça, já me respondeu lá, tá tudo bem. Agora, não é todo goleiro, não é todo jogador que é assim, né, que consegue segurar essa bronca, né? E eu acho que... Ainda mais no Corinthians. O que é importante? A gente não tem como protegê-los disso no sentido assim, isso não vai acontecer. Isso vai acontecer. Então a gente conversa com eles. Isso vai acontecer. Você precisa entender, a partir do momento que você posta ou que você consome, como você faz isso, né, e que momentos que você faz, porque da glória você toma uma que você não sabe nem da onde e pode sofrer o impacto como a gente já viu atletas sofrendo. Esse é o futebol. Mais a posição goleiro. E a posição... A posição que mais pega. Com certeza. Com certeza. Né? O cara perde um gol embaixo da trave, ele não é tão criticado quanto um goleiro. Porque ele pode fazer também, né? Agora o goleiro, isso aí. por mais que ele faça defesa, eles vão falar da falha. Da falha, o gol, tomou o gol. Até- Não, Não, e não precisa nem ser falha, né, gente? Né, é chato. Qualquer idiota tem voz hoje, né? Com certeza. E essa voz chega nas pessoas. Porque antigamente não chegava. Você podia falar que o Leão era um frangueiro, mas o Leão não ia ouvir que você era um É frangueiro. verdade. Mas o Matheus Donelli não falhou perfeito. num gol e tem um monte de idiota Enchendo o saco do enchendo cara. o pó do saco, falando que o cara falhou e que ele não serve para aquilo que ele faz. É. Isso mesmo. Então, E o sem cara saber, não conhecer nada Não dele. conhecer É um nada. recorte que você viu e você tá julgando. Exato. Não conhece o cara e não conhece nem da posição, Isso, né? É exato, que você eu tá fico mais julgando louco. alguma coisa. É. E Mais aí, louco. sabe o que é muito louco? Porque eu vou olhar quem é que tá falando. É. E aí que você fica puto, Já velho. fiz isso. É aí que você fica puto, porque mas você fala, eu tô julgando. Cara, você é um idiota, velho. Mas é E mesmo. você não pode falar do outro assim, porque você tá colocando o cara, você tá colocando a vida do cara. Sim. Não é o... Ah, beleza, e amanhã eu jogo de... Não, cara, é muito sério. E é um monte de idiota... E o futebol é um esporte que é talvez o mais popular do mundo. Sim. Então, todos os idiotas assistem futebol, assim verdade. como todas as E pessoas todo legais. mundo sabe sobre futebol. Ah, todo é, mundo sabe. Todo mundo sabe. Todos são E todo- treinadores. E todos todo são mundo tem técnicos. direito hoje, entre aspas, de falar que o outro é uma merda. É verdade. Então, sem nenhum cuidado. Isso sem nenhuma... machuca muito, cara. Caramba. Machuca muito, assim. Porque eu sempre trabalhei com público e eu sei o quanto dói você ir ali e alguém falar, puta, eu achei isso aí uma merda. Porque você não sabe o trabalho que eu tive pra fazer essa merda. Exatamente. Entendeu? E aí é muito É, legal o clube. Você sentia blindar. muito, Rogério Ceni? Não, porque eu falhava muito pouco, né? Muito bom, muito bom. Mas é isso assim, e por isso que uma pessoa mais fragilizada ou não tão confiante sobre o que ela faz, dependendo da crítica que ela recebe, pô, é uma bomba, né? E aí ele tava falando sobre o goleiro, eu acho que né, até pensando no universo do goleiro, é muito louco isso, né? Porque a gente tá na base e a gente sabe que os erros vão acontecer, Sim. né? Quem tá assistindo lá não sabe, ele não quer que ocorra. É o não São vai- Paulo. não pode ocorrer. Mas a gente sabe, até para a construção daquele atleta, daquela pessoa, ele vai Que é errar. importante, né? Isso é importantíssimo. Se no profissional os erros ocorrem, imagine na base, eles vão ocorrer com uma certa frequência. Para o goleiro, ainda mais. Eu acho que ainda por dois fatos. Eu acho que, né, e aí vocês me corrijam aí se eu estiver equivocado. Eu acho que o goleiro, o tempo de maturidade dele é um pouco diferente, assim. E até o tempo de disposição à performance ali. Então, Perfeito. né, dificilmente também o goleiro, ele começa a ser goleiro porque ele amava ir pro gol, né? Isso vai acontecendo, a história dele vai se construindo de forma diferente. Então, às vezes, demora um pouco mais para o goleiro se formar numa completude, de estar mais preparado, enfim. E aí tem uma outra questão que é isso, né? A gente entende que o erro faz parte, mas o goleiro não pode errar. Não, então, essa Né? é que é a Porque questão. o goleiro erro não é pode crucial. errar. Se ele errar, acabou, tomou o É gol. isso aí. E aí acaba com o jogo. E aí, essa é uma forma diferente da psicologia, por exemplo, lidar com os goleiros. Lá, a gente tem que fazer com que eles entendam e esmiuçem um pouco o errar deles, né? Porque se ele só olhar o erro como
E se botar assim, o erro, eu errei, então sou eu, porque eu sou péssimo, porque eu sou isso, aquilo, ferrou, né? Não, vamos olhar o erro de uma forma mais crítica, mais inteligente, vamos ter uma capacidade emocional e repertório para lidar com tudo que pode vir, porque ele vai ouvir o zum. Se, você viu, o cara errou, entregou o jogo, porque vai acontecer isso. A Né? situação do goleiro, desculpa te cortar, Thiago, mas ela é tão complicada que a seleção brasileira foi eliminada nos pênaltis. O Alisson foi bem em todos os pênaltis, os caras bateram tudo no ângulo, ele ainda pegou um pênalti e no final o comentário mas também com um goleirinho desse, O jogo foi 0 a que é 0. fogo, o jogo né? foi 0x0, o cara não tomou gol. A posição goleiro, ela... A gente entra em campo sabendo que se a gente... Se acontecer um erro, é gol. É uma... Então, é uma responsabilidade muito grande, né? E aí que entra o lado da psicologia, e a gente já falou inúmeras vezes aqui, da importância do lado psicológico e das outras áreas e não só do treinamento, né? Porque o treinamento faz parte, mas essa parte da psicologia, se não tiver muito bem encaixado, a gente perde o atleta. Perde. E mais, aí volto para o Thiagão aí uma pergunta. Thiagão, como que a gente pode, né? Tem clubes que não tem o psicólogo ali, né? Diário, no dia a dia, trabalhando com o atleta. Qual é a informação que você pode passar para os treinadores, para os preparadores de goleiro? Eu sei que eu trabalho muito com você isso, até onde eu posso, até onde eu não posso, mas ele se torna um psicólogo. Por quê? A gente vivencia, né? Muitos vivenciaram a posição goleiro, então entendem um pouquinho desse lado psicológico, mas como trabalhar com o atleta. O treinador tem que ser um paizão, né? Assim, o seu Valdir, que o Zé te fala, né, do seu Valdir. E aí eu vou tentar traduzir um pouco como eu entendo, e eu acho que essa fala até do paizão, ou do que for. Assim, vamos lá. Eu acho que uma coisa essencial, porque é isso, salvo algumas exceções hoje em dia que você tem o cara que treina a defesa, não é da nossa cultura no futebol ter isso, né? Sim. Salvo alguns treinadores que tem na comissão, né? Mas o preparador de goleiro está ali, já está ali há algum tempo. O vínculo que esse profissional tem que ter com os atletas, ele tem que ser muito bom. Porque se ele não for, você vai ver rendimento baixar ou desafios aparecerem, né? Então, assim, primeiro compreender, porque eu acho que você tem que ser aberto a esses atletas, né? Eles têm que olhar para você e falar, confia nesse cara, né? Então, eu acho que passa por um lugar de entender, assim, como é que eu sou com meus atletas. E aí, óbvio, vai ter o lugar da cobrança, vai ter o lugar da orientação, tudo que for necessário e tal. Só que ele precisa ter uma vinculação onde ele se aproxime da pessoa para que ela se sinta tranquila independente do mundo tá caindo, cara, esse cara que tá aqui comigo. Porque o que pode acontecer muitas vezes? Às vezes até o preparador ali de goleiros, o treinador tá sendo pressionado, e às vezes ele transmite isso pro atleta, não gera tanta confiança, e isso é uma bola de neve e vai desmoronando o negócio. Vira uma catástrofe. Então, assim, o vínculo, a comunicação entre eles tem que ser boa. O processo de feedback ele tem que ser constante e tem que ser de uma maneira inteligente. Né? Tem que estar ali o tempo inteiro. Não adianta só vir com o que está faltando. Você tem que trazer os outros elementos. Você tem que ter, óbvio, de uma maneira clara, conseguir conduzir isso. Mas eu acho que isso se passa... Você pode fazer tudo se você tiver um vínculo bom. Se você não tiver, qualquer coisa que você fale pode ser atravessada. Então, eu entendo que esse é o melhor caminho. E aí, para isso, você também tem que se conhecer como profissional. Que tipo de profissional que eu sou? Como eu lido com as minhas emoções? Como eu lido comigo ali no dia a dia? Porque se eu sou um cara explosivo e, de repente, vou falar algo pro atleta no momento que não é para falar, como é que eu posso cuidar disso? Ou se eu sou um cara que não falo, que eu não transmito o que ele precisa ouvir. E aí eu também não estou gerando ali uma... Então, acho que passa muito por isso, assim. Não sei se eu respondi exatamente. Sim, acho que Thiagão, é muito isso, né? Eu, como o cara que trabalha ali no campo com os atletas e com os treinadores também, como da gestão dos treinadores, isso faz muito sentido. Por quê? Muitas vezes a gente passa do ponto. Normal, ser humano, exatamente. ser humano. A cobrança, talvez, o tão quanto estamos sendo cobrados por trás, pela diretoria, pelo clube como um todo. É uma cascata. É uma cascata. Só que a grande questão é você assumir os erros muitas vezes.
Trazer o atleta realmente assim, não eu sou chefe, você é comandado, pronto e acabou. Não, Perfeito. é uma troca. Isso é o líder, Fê. Esse é o o líder líder. é isso. Não é o chefe, é o líder. É uma troca de experiência constante, né? No sentido do quê? Eu tenho uma metodologia de trabalho, o clube tem uma metodologia de trabalho. Só que eu também tenho que escutar o que faz bem para esse atleta. Então, essa troca de parceria, Claro. de paizão, É. de paizão, né? Porque a hora que você for dar a dura, ele vai falar, caramba, ele tá certo. Ele já me ajudou. Ele também me ajuda pra caramba. exatamente. Então, é uma visão que ele fala, cara, ele quer meu bem. Então, é exatamente isso. Muitas vezes, eu cansei de fazer, tirar um treinamento e conversar. Não é um momento... já Não vi era isso pra acontecer. treinar. Era um momento de E é conversa. importante. E vocês têm um papel, aí não o psicólogo, mas sim o treinador, principalmente o treinador de goleiro, de ter esse conhecimento de psicologia. Eu tive uma situação com o Felipe, você pode até contar, né? Você a nossa quis bater situação. nele, Guguinha? Não, ele me salvou, na verdade, cara, porque a gente tava junto na Itália, jogando a Copa de futsal. O Felipe tava com a equipe feminina, e o meu preparador era o Rafael Córdova. E a gente foi jogar a semifinal contra o México e eu fiz uma puta cagada no jogo, que tava 0-0. E eu entreguei a bola, saí jogando mal com o pé, entreguei a bola pro cara, o cara fez 1-0. Deu uma saída, os caras roubaram a bola e fizeram 2-0, contra-ataque. E aí, cara, meu mundo Desabou. acabou e eu já tinha 37 anos. E mesmo assim, eu não era um moleque, já tinha jogado outros campeonatos, mas ali... Né? O meu mundo acabou ali. Eu falei, cara, eu acabei com o sonho de um monte de gente aqui. Que era de ganhar uma Copa de futsal na Itália. E aí eu cheguei no hotel, eu tava com o Andréas. E eu falei pro Andréas, vou parar de jogar, cara. Eu não quero mais, não preciso disso aqui. Eu não quero essa responsabilidade, não quero. Só que no outro dia, 10 da manhã, tinha a disputa terceiro e quarto contra o Chile. E o Rafael Córdova, ele tem um jeito totalmente diferente do Felipe. E o jeito dele foi não falar comigo. Porque ele não se sentiu à vontade, ele me escreveu. Só que eu precisava muito que alguém falasse comigo. E eu não ia procurar ninguém, porque eu tava fechado no meu quarto, cara. Sim, eu lembro. E o Felipe foi no meu quarto e me chamou e ele era o meu técnico, treinador do dia a dia, mas não era o meu técnico na seleção. E ele me chamou e falou, vamos conversar? Eu falei, chorando. Por favor, né? Chorando, Por favor, sei lá. vamos. Falei, vamos, porque eu precisava conversar. Eu não podia olhar a internet de jeito nenhum. Eu não podia abrir o Instagram ou nada. Porque, imagina, se no futebol profissional, no futsal, é um lugar que você pode chegar de um jeito mais, entre aspas, mais fácil. É possível você chegar ali numa seleção brasileira jogando os campeonatos. Uma hora você... Então, todo mundo queria estar ali onde eu estava. E eu falhei. Eu fracassei ali naquela situação. E para mim aquilo foi muito pesado. E ele me chamou como meu treinador, não lá, mas que estava lá por sorte, e falou, vamos conversar. E aí ele fez exatamente o que você falou. Ele corrigiu o meu erro, né? Verbalmente, ele falou, vamos entender o que aconteceu. Por que você errou? E beleza, no dia seguinte eu fui e joguei às 10 da manhã. Cagado? Tava cagado. Sim, mas... Morrendo de medo, mas processo, mas você não coloca tudo num saco só, né? Porque aí você errou, não é o seu mundo acabou, não é você... Primeiro, não foi você que perdeu o jogo. Teve uma falha mas para você naquele momento, sim, isso, depende eu entendo isso hoje. E se me perguntar hoje, eu me arrependo, porque se eu pudesse mudar uma coisa na minha vida, era aquele chute que eu dei pra frente. E você só pode entender mesmo tendo esses diálogos, ampliando o seu repertório, refletindo sobre, porque senão... E se você não tiver o espaço para isso, né? Como é que você vai fazer, né? Eu brinco assim, né? O psicólogo tá lá. Tem gente que às vezes fala, não preciso. Mas só de saber que você tem aquele espaço garantido para você... É isso aí. De repente né? você aparece. É Quantos atletas, muitos atletas me procuram às vezes assim, mas vira e mexe assim, acontece alguma coisa e o cara vai. E aí você fala, esse cara tá aqui, né? Porque ele sabe que naquele momento, porque ele pode contar. Não necessariamente, eu tenho atleta lá no São Paulo que, o tempo inteiro, né? Inclusive dos goleiros ali, tem vários que o tempo inteiro estão conversando comigo, mesmo eu não procurando. Mas tem outros que, precisam só desse canal, às vezes, para buscar quando necessário. É que você sabe que a parte de goleiro é muito engraçado, né? Porque é uma linha de trabalho minha.
exclusivamente minha, de muita conversa. E eu faço os goleiros irem também. Eu forço. Porque assim, nós, do dia a dia, nós temos, lógico, um lado psicológico, de psicologia para trabalhar com esses atletas. Mas o cara, ele vai na ferida, Sim, ele vai ali vai no ponto. assertivo. E aí, não que ele vai trazer todas as informações, mas ele também vai fazer eu trabalhar melhor com o atleta. Verdade. Pô, o que esse cara, a gente nunca parou para falar, mas o que esse cara já me ajudou dentro da instituição para lidar melhor com os atletas e com os preparadores de goleiro, pô. Sensacional. E assim, né? Eu falo para os atletas, eles têm que ter tranquilidade de falar comigo, porque às vezes fala, pô, o psicólogo da instituição, será que ele vai falar com o meu treinador? Ou vai falar... Não, na verdade, eu tô no trabalho entre, né? O meu trabalho é ouvir o que tá vindo dali e o do que tá vindo aqui e gerar uma melhor conexão entre eles, né? Para que eles consigam ter uma relação. senão, você acaba não tô perdendo aqui. até A a confiança. confiança dos Claro, caras. não né? adianta. aí E pelo não contrário, consegue. na verdade, muitas vezes tô dando contornos, às vezes, onde os treinadores ou preparadores não estão vendo. Sim. Então, cara, vocês não estão vendo por esse lado, por essa ótica. É melhor olhar por aqui. Você vai compreender esse atleta de uma outra forma, esse cara de um outro jeito. Perfeito. Né? E é um desafio grande, porque você tá sempre no limite ali das relações, mas tem que ter manejo, o jogo de cintura aí faz parte, é importante. Cara, e a gente tá falando aqui de base, né? A relação com os pais, cara. Atrapalha. Não, é verdade, porque é uma coisa que eu sempre. O Felipe da Reserva, eu sempre falo disso. Porque eu vejo. Sofria muito aliás, Então. sofro na fechando o gol, né? Como que é a relação com os pais? Perfeito, Você perfeito. tem contato, você acaba dando uma segurada na... Porque a gente sabe que pai às vezes quer ser o treinador, quer mandar no treino, a gente sabe disso. sim. Como que funciona isso? Então, hoje, eu tenho contato com os pais, um pouco menos por eu estar nas categorias maiores, Sim. então acaba tendo esse contato menor. Mas o contato com as famílias sempre tem no São Paulo. Então, por exemplo, a Rafa acaba tendo uma demanda maior sobre isso, mas eu já trabalhei nas categorias menores e já tive que lidar com muitos pais. E a gente precisa desses pais perto, porque a gente precisa também formá-los, né? E aí não só a gente, aí tem o serviço social que também tem essa competência para fazer, enfim. Muitas vezes vem primeiro pelo serviço social, mas o que acontece, o que é importante? A gente conseguir formá-los da melhor forma e estar próximo, porque, infelizmente, hoje a gente sabe que muitos pais acabam esquecendo da primeira função, o primeiro papel, de fato, que é ser pai. É o que você falou num Né? outro programa. O Felipe falou Ser isso. pai. Ele esquece disso. Então, na verdade, ele é o pai do atleta, ele é o pai do fulano. Esse fulano antes, ele precisa desfrutar daquilo de uma outra maneira, Sim. né? Então, eu vejo muitos pais cobrando e achando que é correto. Cobrar pelo desempenho desse... E é um erro, né? menino. É um um erro. erro. É um erro porque isso tem uma carga muito grande. E vamos lá, vamos pensar em recorte agora Brasil. Que normalmente muitos atletas, a gente sabe que nas costas tem uma possível ascensão social, financeira, perfeito. econômica, uma série de coisas. Que ele já vai com uma carga, uma responsabilidade grande. Se esse pai deposita mais ainda, mesmo que ele não perceba a curto prazo, isso vai acarretar né? Fora que tira o prazer da criança de jogar, né, por exemplo. O O cara faz pro menino, faz por obrigação, Vamos acabou. lá. A responsabilidade muito maior, Vamos né? parar aqui assim, vamos tentar retomar, todo mundo aqui jogou bola. Quando você era criança, você tinha 10, 11 anos, sei lá, você jogava bola por quê? Prazer Gostava, total. cara. Você Você queria queria arrancar ser- o tampão do dedão. Pô, do pé. Queria ser, né, jogador de futebol, lá imitava o Zete, eu fazia... Fácil, muito. o Colocava né? uma Muito. chinela havaiana. Zete! Eu nunca quis ser goleiro, mas o primeiro uniforme que eu tive foi uma imitação do uniforme do Zete, na verdade. Você porque eu não botava a tinha- meia assim, branca Por por cima cima da- da calça. lógico. E aí eu Da hora. ganhei uma blusa preta com um vermelho, meio vinho. E aí minha mãe na época me deu, eu falei, do Zete. Isso é demais. Aí. Você tá com moral, viu, Zetão? Zé, aquela- que você não sabe disso, mas você tem moral, né? E com aquela bola né, com os países. Nossa, cara. Você me fez voltar Acho lá que a na gente infância, jogou junto, cara. porque eu usava a mesma bola, tinha essa então, bola. acho é que- possível. Que no mesmo campo. sensacional. Então, assim, a gente tem que olhar o que isso acarreta. Vamos pensar no menino que quer, ou na menina que quer ser, né, profissional do futebol. O que essa iniciação ela tem como algo fundamental para que ele tenha uma relação com o futebol mais saudável. Porque quando for afunilando, vai ser mais complicado. As cobranças vão ser maiores.
Sim. Se a gente começa isso desde cedo, pela família, ou seja, pelo clube, ou o que for, a gente está impedindo essa criança, esse jovem, de crescer de uma forma saudável, de ter uma autoestima para buscar ser mais criativo, corajoso, uma série de outras coisas. Autonomia mesmo, Autonomia também, viver o futebol de uma forma mais fluida, sem interrupção, sem carga, né? E a gente, infelizmente, vê muitos pais achando que criar um processo, que meu filho é um mini profissional, né? É bacana, então eu vou botar com fulano, ciclano, beltrano. Já aconteceu de muita gente me procurar para eu atender individualmente um atleta no consultório e falar assim, meu filho, o cara tem 11 anos, é atleta, queria que trabalhasse a confiança dele, isso, aquilo. Eu falei, pera lá. Vamos lá. E eu acho que a gente, infelizmente, hoje tem muita gente reproduzindo algumas coisas de trabalho que eu acho que talvez não sejam bacanas para as faixas de idade. Perfeito. E aí, assim, eu sempre falo, assim, se for no meu consultório, eu vou trabalhar a pessoa. Vou trabalhar a relação do... O esporte vai aparecer como pano de fundo? Vai aparecer. Porque é o que a criança quer viver, Sim. que ela gosta. Mas, na verdade, eu vou trabalhar os aspectos da vida dela. Ela vai brincar no consultório. É o que a gente fala, né? E Fala muito é, disso. jeito. E isso tem uma riqueza, o Você brincar, fala isso, né? vamos lá, o brincar, O lúdico. Uma riqueza enorme. E às vezes a gente acha que não, que se a gente for especializando ali, né, e a gente está vendo em todas as áreas, as pessoas tentando especializar jovens e os pais viraram profissionais disso. É E que, aí na um verdade, o problema. pai acha que tá Que tá fazendo certo. ganhando vantagem com isso. E não tá, e na E verdade tem tá muito perdendo. da questão da frustração do pai que não conseguiu ser um jogador de Então, futebol e aí e projeta no filho. Então, e aí a gente pode pensar assim, né? Porque eu não vou ficar julgando só os pais. Eu entendo também que tem, às vezes, uma falta de conhecimento sobre. Por isso que a nossa proximidade, a conversa, vai ajudar a orientá-los. Falar, cara, você vai de férias, você não precisa treinar. Você vai brincar, a criança vai brincar. Exatamente. Né? Explicar pro pai que não precisa, porque às vezes ele não sabe, ele acha que ele tá... E também tem uns que querem realizar o sonho pelo filho. Isso aí. Né? Quantas vezes eu converso com pais, e aí não digo no São Paulo, em outros lugares também, que às vezes fala assim, ele fala, ou ouço, né? As pessoas, é o nosso projeto, né? É o nosso projeto. nosso Então projeto. Então, É mas pesado isso, hein? Ó como que é projeto de muito quem, né? isso. É muito isso. Tanto no São Paulo como na Fechando o Gol, eu adotei, eu acho que eu nem comentei com você, devido à correria, nesses últimos tempos, conversas com os pais para falar um pouco do dia a dia do atleta dentro da instituição. Por quê? Eles não passam informações. São fechados, você sabe melhor Sim, que Os eu. atletas, você Os diz. atletas. E alunos lá da Fechando o Gol. Então, assim, o pai muitas vezes, como você tá? Tá bom. Você treinou bem? Treinei. E o pai não Sim. entende o que está acontecendo. O que eu montei? Reuniões com os pais, porque o meu departamento são só goleiros, né? Então é mais fácil do menor, que... né? É Claro, menor. É muito mais fácil a aproximação. Então o atleta ali, a gente avaliou. Fizemos a avaliação 360 lá que nós temos. Identificamos que é um lado comportamental. Nós estamos trazendo o pai, Tiagão. Os Legal. pais, né? Às vezes o pai e a mãe. E conversando. Seu filho te passou que nós já tivemos 3 reuniões com ele para falar sobre treinamento, que a performance dele não tá legal, como que ele tá reagindo. Então, a gente está tentando trazer o pai mais ainda Sim. para dentro da instituição, ou lá na Fechando o Gol, Sim. entender um pouco mais do treinamento. Para quê? Para que agora nas férias, peraí, ele vai se divertir. Deixa ele descansar a cabeça. Porque isso Então, faz parte, né? O descanso é importantíssimo. Preparar melhor os pais, talvez, Thiago. E aí, vocês falam, às vezes a criança vai descansar jogando bola. Mas ela tá fazendo... mas aí é é diferente. dela. Não, Mas é o lugar da aí brincadeira de bola. diferente, é recreativo. Né? Então, assim, hoje, infelizmente, a gente vê o pai virou, às vezes, uma profissão, né? Pai de atleta. Pai de atleta. Então, a O gente... que você faz o quê, seu pai de atleta? A gente precisa orientá-los a entender a complexidade que é. Muitas vezes, né? Eu acho que vocês devem ter assistido o filme lá do pai das tenistas, né? Da Serena. Sim, da Serena. E, pô, muitas vezes eu vejo, assim, algumas situações lá sendo bem romantizadas, né? E, pô, tem situações que ele até no filme, ele quer que elas brinquem e tal, mas ele sempre criou uma exigência muito grande, né? Óbvio, vou falar a partir só do filme, né? Porque eu não conheço a história, né, in loco, mas, assim, me assusta, às vezes, a gente achar que isso foi super bacana, porque não sei o quanto não sei não, acho que não é saudável
criar um plano para pro seu filho ser aquilo que você quer que ele seja. Né? O André Agassi, no livro dele, ele fala, ele odeia tênis. Cara, eu odeio eu não li, tênis, mas porque o meu pai fez eu treinar Eu não 8 li horas por dia ainda. quando eu tinha 13 o anos. Phelps teve uma coisa assim, não teve? O Phelps teve... Porque ele foi pego uma vez também com o Com negócio da doping, maconha. Ele falou, maconha. cara, eu passei a minha infância inteira debaixo de uma piscina. Aí quando eu resolvo fumar uma maconha, os caras querem acabar com a minha vida. Foi uma coisa assim. Teve isso. E é duro. E assim, né? Não tô fazendo apologia à maconha, gente. Não, Não é isso. isso. E ao É mesmo só pra mostrar tempo, que... eu sempre faço esse contraponto. O quanto é importante o apoio da família. Então, aí eu acho que esse é um ponto. Porque assim, porque eu acho que tem que entender mesmo a medida. Certo. Porque eu não tô dizendo aqui que o pai não pode apoiar e não pode Perfeito, investir no seu filho. Perfeito, Aliás, ele perfeito. tem Ele tem que apoiar o filho ao que ele ajuda quiser muito. fazer. Ajuda muito, muito. Só que, ao mesmo tempo, você não pode forçar um lugar onde vai ser um desgaste enorme. Sim, Aí claro. vai ter gente que vai dizer, mas, pô, você viu, a Serena, enfim, a Venus, pô, se deram super bem, são bem-sucedidas. Não sei. Eu sei que elas são esportivamente, elas são. Não sei qual que é a vida delas. É verdade. É que tem um É? ponto, Verdade. tem um ponto muito legal nisso aí, desculpa até cortar, mas a gente vê os cases de sucesso. Sim, Dessa- perfeito. Dessas Perfeito, cobranças. perfeito. Mas tem muitos de não sucesso. Que não deram certo. Que por o essa pressão. cara chega assim e fala, eu odeio porque eu treinava muito duro desde criança. Que foi obrigado. Porque eu fui obrigado, muitas vezes pelos pais. Você né? buscar uma vida melhor pro seu filho, ele viver o esporte, pô, é super legal. Não, Né? O esporte é um meio que... Todo mundo fala que o esporte, ele ajuda em muita coisa. Ele ajuda se a gente trabalhar também da forma certa, mas ele é um espaço super educacional e é isso, que você vai desenvolver seu corpo, a relação com regras, com a convivência, né? Só que a gente sabe, a gente que vive no alto rendimento, a gente sabe que desde pequenininho eles estão ali, sai do jogo tal, vai pro jogo do futsal, que vai pro jogo do não sei o quê. E aí, assim, qual que é o tempo dele, sei lá, brincar de qualquer outra coisa. Ele não fazer nada, ou ter um ócio, né? Assim, tem essa coisa que a criança agora tem que fazer tudo. E é uma exigência grande, porque aí tem que estudar tal coisa, tem que fazer tal coisa. Porque é isso, o pacote do futebol não é só o treino. Ele vai ter que aprender uma outra língua, ele vai ter que fazer tal coisa. E vai, mas só que assim, como é que a gente organiza para não gerar um adoecimento emocional que não é necessário? E que, na verdade, você vai estar potencializando essa criança a ser uma pessoa mais preparada se você der esses espaços. Você não está negligenciando ou deixando de fazer. Pelo contrário. Legal. A gente tá chegando no nosso fim do programa. Pô, Por eu tenho incrível- várias perguntas Cara, ainda, cara. Você acredita que já passou 1 hora de Eu programa? acredito hora, porque né? eu tô olhando no relógio pra Não, saber que hora que eu entro com as minhas perguntas. Mas cara. manda sua Manda pergunta. aí. Eu tenho Guinha. 2 Vai lá. perguntas, na verdade. Vai lá. A primeira é sobre mentalização pré-jogo sim. ou pré-competição, porque foi uma coisa que eu aprendi com a psicóloga quando eu jogava basquete, ainda era 12, 13 anos que a gente fazia, até por isso que eu te perguntei das sessões como eram hoje, Sim. que a gente trabalhava muito o lance da mentalização e é algo que eu uso até hoje muito e que me ajuda muito. E Pra que às vezes concentração? Para várias... até tomada de decisão É. no Ah, é? jogo. Sim. Por exemplo, Sim. vou dar 2 exemplos rápidos. Tive 2 jogos no segundo semestre do ano passado, jogos difíceis que eu sabia que eu ia ter um cara em cada time que era muito bom. E eu fiquei muito tempo mentalizando caso tivesse pênalti nesses jogos. Porque eu conhecia os dois e eu sabia qual seria mais ou menos o pensamento dos dois caso eles estivessem ganhando, caso a gente estivesse ganhando, como seria? Cara, coincidentemente, os 2 jogos tiveram pênalti durante o jogo e eu peguei os 2 fazendo exatamente o que eu mentalizei no dia Que anterior. legal. Ah, mas isso é Isso é muito legal pra real. Então eu Caramba. queria que você falasse um pouquinho sobre Perfeito. a mentalização, sobre Que eu já mentalizei no último jogo nos pênaltis, não peguei nenhum. mas é um enfim, exercício não é contínuo. sempre que vai É, dar sim. certo. E como não, Mas como, contribui. e porque às vezes durante o jogo, se eu não tenho essa mentalização, se eu não mentalizo, se eu não me preparo mentalmente para o jogo, tenho pênalti, eu fico totalmente perdido, eu não sei o que eu vou fazer. Uma coisa que te Mas ajuda, isso é uma me ajuda concentração, muito. né? É uma Te forma dá de- uma É porque concentração. ajuda também, Isso, né? e é isso que eu tô perguntando. Sim. Por que isso me ajuda tanto Aham. e fala um pouquinho sobre isso. Legal. Porque assim, né, a mentalização, a visualização, ela é uma das ferramentas que a gente usa mesmo para ajudar na performance dos atletas. Vai ajudar na concentração, porque é isso, ele vai ter que estar ali concentrado, né, imaginando as situações, porque de fato é isso. Você mentaliza, você imagina o que vai ser. Perfeito. Então vamos lá, isso vai ajudar talvez uma redução de uma ansiedade pré-jogo. Seria uma outra pergunta, né?
E aí, o que eu acho que é importante, assim, primeiro, olha a gente até na mesa. Você falou, pô, é super importante pra mim. Aí você falou, pô, mas eu fiz e... Não, eu tava brincando. Na verdade, eu nem mentalizei. Mas o que eu quero dizer... Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, por isso que eu sempre coloco as ferramentas e os benefícios. A gente, nos trabalhos em grupo, eu faço muito com eles, ofereço o repertório para que eles possam usar da maneira que eles acham que é mais válido. Sim. A gente usou, na Copa São Paulo, por exemplo, a gente usou bastante com os atletas. Eles usavam muito, na verdade, os exercícios de respiração para se autorregular. E isso se ajuda na ansiedade, né? Porque aí você tá, né, O Thiago conseguindo... fez muito isso. Porque é isso, putz, você tá menos ativado, como é que você faz os exercícios para se ativar mais, para estar mais presente, quando você tá mais... Se você estiver relaxado demais. Agora, se você estiver muito ativado, se você estiver muito tenso, como é que você consegue equilibrar e como é que você consegue entender, que eu acho que é o mais importante, é que você tem o benefício do teu corpo e do teu conhecimento para se cuidar nesses momentos, né? E não é fácil, né? E não é simples. Isso E isso exige também um tempo para isso acontecer. E a visualização é algo semelhante no sentido assim, você está imaginando algo que possa ocorrer. E aí você pode imaginar uma situação, você pode imaginar, na verdade, até um movimento corporal teu para, sei lá, eu bato falta. Ou preciso uma saída vamos pensar no goleiro. Numa saída de, sei lá, de escanteio, eu tenho insegurança. Eu posso visualizar, mentalizar isso. E aí não precisa ser antes só do jogo. Você pode fazer isso a qualquer momento. E aí vai muito de como o atleta se sente. Tem atleta que antes do jogo não gosta de pensar em nada. Ele já se preparou, ele vai pro jogo. Tem atleta que gosta de estar ali, né? Então, eu sempre aconselho, faz durante a semana. Pega um tempinho, né? Vai visualizando. No banho. Sabe? E aí você pode usar... Sim. Você pode usar... O ideal seria você tentar captar todos os sentidos possíveis ali, porque ajudam você a se aproximar. Tudo que eu falo, se você tiver, de repente, no ambiente, vamos imaginar lá no São Paulo, se tiver um jogo lá no CFA e o cara, de repente, quiser ir no campo, às vezes o goleiro, botar a luva e fazer ali no jogo. Não, sentar e fazer ali, pô, é bacana. Agora, se ele não puder, se estiver só com a luva dentro do quarto, ele pode fazer. Ou se sem a luva, ele faz e ele vai tentando nesse aspecto. E por que isso funciona, né? O que é? Nossa, a gente tem uma plasticidade cerebral, a gente vai vai aprendendo, e o cérebro ele não sabe exatamente, ele tem essa, não é uma falha, mas ele tem uma incapacidade, às vezes, de entender o que está sendo executado realmente ou aquilo que você está imaginando. Então, toda a imaginação que você está tendo ali, toda a visualização, é como se ele estivesse reproduzindo aquilo como algo que estivesse, de fato, sendo efetivado. Que legal, cara. Então, quando isso está sendo efetivado, você vai se familiarizando com o ambiente, perfeito, fica mais Porque fácil, aí você vai se aproximando daquilo. Demais. E aí você sente a tendência que baixe a sua ansiedade, que você consiga se concentrar mais e consiga executar aquilo que você precisa. Isso você pode fazer dentro do jogo, você pode fazer em vários outros ambientes, né? Você vai dar uma palestra. Se você já mentalizar, que ambiente que eu vou estar, quais são as pessoas, tentar identificar aquilo que te estressa. Eu faço muito isso em palestra. Muito isso. Aquilo que te estressa. Ajuda muito, né? Se o atleta consegue trazer aquilo que estressa ele consegue se relacionar com aquilo, ótimo, né? Porque esse papo assim, né, de vou anular minhas emoções. Nada, suas emoções vão estar ali, elas vão aparecer, se querendo ou não querendo. Sim. O que você vai aprender a gerenciar elas de uma maneira melhor, né? É saber ter repertório para dar conta do que pode acontecer. E se você pode antecipar alguns estressores que você já sabe que acontecem com você, né? Tinha um atleta que eu trabalhei que ele quase vomitava todos os jogos. Caramba, de ansiedade. De ansiedade. E aí eu fui tentando entender por que acontecia naquele momento, porque depois não acontecia, no jogo não acontecia, antes não acontecia, mas no momento que ele ia pro aquecimento acontecia. Caramba, velho. Então aí assim, a gente ia tentar entender o que estava acontecendo, o que estava ali em jogo. Porque por trás daquilo que está consciente, o que está ali, né, na história daquele cara, e a gente vai tentando entender, tentando resgatar. Por isso que é importante dar o espaço para o atleta falar sobre, porque às vezes nem ele sabe. Perfeito. Aí às vezes ele traz algo, ele já, é isso aqui. Ele começa a trazer a maioria das vezes ele não vai saber, senão ele mesmo combate sozinho, né? Entendeu? Então é um pouco... E ainda em cima disso, queria que você falasse um pouquinho sobre a importância de música, cara. Antes de jogar, ou em preparação, ou que eu vejo que a molecada ouve muita música, eu ouço, nós todos ouvimos, e a gente sempre toca no ponto da música. E queria que você falasse um pouquinho sobre a importância da música para atleta também. Você sabe que nos exercícios que eu faço de respiração com eles, porque é muito difícil você se manter concentrado, respirando, se manter concentrado, né? E eu faço isso com uma certa rotina com eles. Principalmente eles, que são enérgicos pra caramba. Como é que eu sento num lugar e me mantenho? Porque não é... Porque muitas vezes eles relacionam isso a relaxar, né?
relaxar. Não. E muitas vezes eu faço. Tem momentos que eu faço pra eles relaxarem, que eu vejo que o negócio tá. Tem momentos que eu falo assim, ó, vamos botar as costas no banco, vamos sentir a presença, porque você precisa se perceber. Perceber o que acontece com o teu corpo, o que tá acontecendo com as suas emoções, onde o seu corpo tá tenso, aonde não tá, e tal. E não é tão simples. E eu uso coloco muitas músicas, porque é uma maneira deles se conectarem ali e se manterem concentrados. E eu acho que a música, ela tem um potencial. Eu não sou entendedor de música, mas... primeiro, a música, ela traz memória, ela traz uma série... né, eu acho que o movimento que ela faz, ela traz uma série de coisas pra gente. Né? Então, eu acho que ajuda a gente a se manter. E aí, óbvio, que aí a gente vai poder investigar também do atleta que entra ali com a música. Pô, aí vai ter vários tipos, né? Vai ter cara que vai querer ouvir que tipo de música, porque aquilo remete a algo que ajude ele a tal situação. Eu faço muito isso pra treinar e pra jogar. Você eu vou faz escutando muito. música. E porra, quando eu tô no carro e eu boto o Michael Jackson, eu canto mais do que o Michael Jackson. É isso, assim. Me sinto melhor que o Michael Jackson. Então você não dança. Não danço. Cara, mas é impressionante. Me motiva demais. Eu chego pilhado pra treinar. Quantas vezes você escuta uma música que mexe com você, né? Ah, Ou sim, aquelas que até a gente brinca, né? No vestiário hoje, a gente escutava muito samba, pagode, vestiário. Hoje não é tanto assim, né? Hoje é um Eles estudam trapzinho. Eu já vou no rock and roll. O rock pra mim puxei o mestre Então, Zé, você vê, e aí tem o lugar do significado, né? Pra pessoa Sim. daquela música, né? Porque às vezes eu posso ouvir uma música pra você e falar, que é isso aqui? É verdade. Né? E pra mim é um negócio que, toca e tal, mexe, enfim. E aí vale do cara se conhecer, saber aonde vai gerar um impacto emocional nele ou não, benéfico pra ele. Ele tem que entender o que ele quer com Que aquilo, ele né? precisa para aquele momento. Por exemplo, para o momento da playlist do Sem Rebote, que cada convidado tem que deixar fala duas músicas pra gente colocar na playlist. Nossa. Pro Thiagão, o que seriam as duas músicas da Teve nossa gente que não sabia o nome e cantou. Não tem Não, problema. cantar jamais. Você pode cantar, você pode só falar. Olha, eu gosto de... Uma já tenho aqui, eu gosto muito daquela Simple the Best da Tina Turner. Sensacional. Sensacional. Essa não tava na lista e tava faltando, né? Assim, primeiro que o Senna pra mim sempre foi uma grande referência e eu sempre remeto a essa música. Você falou, juro Senna. por Deus, cara, eu arrepio quando falo do Senna. O tema? O tema da vitória? Não, a música. A música. Da Tina Turner. Ah, não, sempre... por causa daquele vídeo dele no palco com ela. Ah, tá. Ó, demorei essa aí. Cognitivo demorou aqui. Foi e mal, aí, galera. eu adoro essa música, assim. Vira e mexe, eu escuto ela... Muito boa. Assim, no carro. Já vai entrar pro Inclusive, som. pra você ter uma ideia, Tina Turner no meu casamento, quando os padrinhos saíram com essa música. Que legal. Eu sempre gostei muito, assim. Então, é uma música que eu acho que... Mais uma. Mais uma, tá fácil, Tá vai. fácil. Fê, fala uma você enquanto ele pensa. The Trooper, Iron Maiden. Eu gosto Eta Vida de Cão. Eita, vida. Legal. Boa. Essa Eu adoro essa música. Eu tenho ouvido muito uma que eu li no livro do Abel Ferreira, cara. Ele fala de uma música que ele escutava indo pros jogos. Eu fui pesquisar uma cantora portuguesa chamada Marisa. E a música chama Melhor de Mim. Meu, é linda. Aliás, o disco inteiro é lindo. Eu fui conhecer, foi até o disco mais ouvido do Spotify ano passado. Caramba. Na minha lista. E essa música Melhor de Mim é linda e ela toca num lugar de, assim, de que... Bom, enfim, depois vale a dica, ela vai estar na playlist do Spotify. Então, você que assiste a gente, em breve terá a playlist do Spotify. E falta só uma música do Thiago pra gente conseguir colocar a lista que ele vai falar agora pra gente. É que tem uma que agora começou a tocar de novo, aí deu uma enjoada, que era aquela Fast Car, que eu não lembro. Legal que pra eu adoro. caramba. E assim, tem uma que eu não vou lembrar o nome. 3! Essa playlist tá Vai, bombando, Caio, velho. fala, Caio, que é pede do- pra ele, Você Caio. pode contar um pouquinho mais pra gente o que você ouve nas suas playlists, Thiagão? Eu ouço de tudo. Você gosta de tudo. Então você gosta de pagode, gosta de samba, gosta de rock, assim como o Zetão, né, Zetão? Tudo, Caião. Caião. Sensacional, amigo. Boa, mandou bem. Muito bem. Tem uma que é da... Acho que não sei se é da Marisa Monte, do Arnaldo Antunes, cara. E até uma... Porque eu lembrei que você falou da portuguesa. E tem uma portuguesa que cantou com o Arnaldo Antunes. Eu não vou lembrar o nome da O música nome agora. de música, Mas você pode mandar pra gente depois que a gente Eu mando pra Manda, você. Mas manda, ela é uma manda música, assim, muito tranquila. Eu acho que é uma relação comigo, assim. Ah, Não, legal. Não, É é isso, aí, mas a isso aí. ideia Nossa justamente playlist- da playlist é essa. E a playlist vai ser
muito eclética, porque cada um tem um estilo musical. Não, cara, e- eu vou botar Melhor de Mim, da Marisa, e Carry On, do Angra. Não, por e eu, exemplo. eu coloquei 3 São- músicas de rock Não tem nada e a ver meti uma um com a outra. samba, um É isso. catinguelê. Você meteu É. 6 Legal, sambas, legal. mas nós vamos botar Boa. os 6 Falando aí. nisso, Pé na Areia também. Pé na Areia é show. boa, vai entrar na playlist. Ah, Ó, show. cola com a gente, a playlist vai estar uma coisa linda. Vai lá. Mas é isso, Thiago, eu queria muito te agradecer. Obrigado. agradeço. Tirou um Nós tempinho pra vir todos aqui queríamos. conversar com esses loucos. Tem um presentinho pra você. Pra Opa. você tá amassado, minha mãe dobrou errado. Obrigado. E assim, eu acho que a gente ainda poderia fazer até uma segunda rodada mais pra frente, porque eu acho que tem Sim, muita coisa ainda pra falar, né? Muito. É um assunto bastante amplo e que vai fazer bem para as pessoas que estão. Os meninos estão começando, né? As meninas querem ser jogadoras de futebol. E até para quem já é mais veterano, né? Ajuda certeza. muito. muito. Então eu queria muito te Pedro. agradecer. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, assim, foi um prazer poder falar de futebol, de esporte, de psicologia, o que eu mais gosto, enfim. Então, se precisar da segunda rodada, a gente marca assim. Eu acho que tem muita coisa legal aqui pra gente conversar, tem muita coisa ainda pra trocar em relação a isso. Vai ser um Mas prazer. obrigado aí pela oportunidade. Não, obrigado a você. Guguinha, Fê, brigadão aí, cara. Vocês são feras. Tamo junto. É um prazer fazer o Sem Rebote com vocês, sabia? Cara, tá sendo cada dia mais legal. Hoje eu tava ansioso por esse programa, foi difícil trazer o Thiagão, né? A gente tentou uma vez a segunda e eu sabia que era um programa que ia ser muito interessante, assim, que ia ter verdade. muito assunto e eu acho que vale muito a gente fazer mais um mais pra frente, porque eu continuo com várias Eu perguntas pra também. fazer. Tem, também. tem muita. E é o que você falou, a gente falou muito de base, mas assim, pra veteranos também, Certeza, cara. e não só pra goleiro, mas pra gente como pessoa, como... Né, E né? não só pra jogador profissional, mas pro jogador amador Não, também. Nem jogador, Sim, sem pra dúvida. Porque, pessoa, cara, jogador, os jogos de amador hoje estão bombando por aí. Sem Campeonato, né? As campeonatos de Pra caramba. várzea. Tá muito forte. Ex-atletas profissionais jogando. É verdade. E, Fernandão, fala do parceiro. Com certeza. Queria só mandar mais uma vez um abraço pro pessoal da Fechando Gol. Nosso grande parceiro, na verdade, nosso primeiro parceiro oficial. E com certeza é a academia que eu falo. Para mim é prazeroso falar da Fechando Gol, porque além de ser um aluno, né, e um patrocinador, eu me sinto em casa. Você sabe disso. Sei, você Eu chego fala pra bastante. treinar, eu chego 5h30 da tarde, o treino termina às 6h30, eu fico até às 10 da noite lá na resenha, com o Zé, com outras pessoas lá que gostam da resenha. Então eu me sinto em casa. Perfeito. Aliás, vim de lá, dormirei e vou para lá de novo. É isso aí. Muito Porque bom. é o que o Fê falou, é um lugar que a gente sente em casa, onde a gente trabalha ali para... E aquela coisa que o Felipe sempre fala, fechando o gol não é só para goleiro profissional, é para quem quer fazer É exercício, isso. para quem quer trabalhar a Qualidade de mente, vida. trabalhar a cabeça, qualidade de vida. É o tema, Então, o tema aqui é o que a tema gente da- levou. É, E um dos slogans lá não é vender o treinamento como alto rendimento, é uma consequência. É, Sim. isso aí. E eu acho legal, assim, até falando da minha área, porque às vezes a gente acha, assim, que fazer a terapia é uma coisa, né? Mas você precisa criar atividades terapêuticas na sua vida, né? Então, Boa. estar num ambiente que você possa desestressar, se divertir, estar com os amigos, Perfeito. aprimorar, enfim, pô. A parte E a so- fechando o fora- gol, eu fora- acho que né, tem todo esse muito isso. aspecto. Fora a aí parte dentro do- social, né? Por exemplo, nós três nos conhecemos na Fechando Gol. É né? verdade. Perfeito. Estamos aqui, Criamos uma amizade e hoje um Então, trabalho aqui, juntos, né? Por meio da Fechando Gol. então é isso aí. É isso, Você que boa. quer treinar, você que quer trabalhar a cabecinha, vai para Fechando Gol. Maravilha. Galera, mais uma vez, obrigado e ó, fica com a gente aí sem rebote. Deixa o seu comentário para quem tá no YouTube, comentário, like, aquela coisa toda que vocês já conhecem. E para quem tá nas outras plataformas digitais, vai repassando pros amigos aí. Pega o link, vai jogando, fala, ó, tem um pessoalzinho maluco aí que fala de goleiro, mas o nosso conteúdo é um conteúdo bacana, não é besteirol não, tá bom? Fica ligado até o próximo programa, tamo junto, sem rebote com a gente, valeu.